que, embora abundantes, eles seriam aplicados assim. Por exemplo, 5 preceitos que são a base do budismo. Assim, eu tomo o preceito de abster de matar seres vivos, não apenas um ser humano. Eu tomo o preceito de abster de não tomar o que não me for dado. Eu tomo o preceito que seria de abster-me do comportamento sexual do indivíduo. Eu tomo o preceito de abster-me de uma linguagem correta. Eu tomo o preceito de abster-me de vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência. Então, esses preceitos seriam aplicados a quaisquer situação e nós poderíamos transpor. Esse é o nosso objetivo do Zé. O Zé, por sinal, o Centro Zé terá uma atividade segunda-feira, 6h20, no Parque da Criança, é próximo daqui, com o Google, os que não conhecem Campina Grande, localiza facilmente, dá para ir até caminhando. E tem também no Centro Zé, na terça-feira, 6h20 também. Talvez o horário aparentemente não seja tão ético, mas o é. A pessoa chega ali que um pouco mais cedo, porque eu vou assistir a palestra do Pellegrino ou do Chico. A sugestão que nós damos lá para a palestra do Chico. Você vem para lá, você não é onipresente. Então, 6h20, na terça-feira, no Centro Zen, a poucos metros, daqui a menos de 300 metros, tem o Zazen. O Zazen, comumente nós dizemos, é uma meditação. Literalmente, não o é. É um modo, porque a meditação, o verbo exige um complemento lá, meditar sobre. O Zazen não é bem assim. Então, esses preceitos seriam uma proposta. Hoje, a minha preocupação é a seguinte, para encerrar, à minha frente tem um relógio. Nós vivemos a ética da insaciabilidade. Nós queremos sempre o novo que já é velho quando é lançado, capitaneado pela mídia, televisão e, sobretudo, pela internet. Hoje, ou o seu sucessor, amanhã. E nós devemos ter esse cuidado. As pessoas falam numa tal de ecologia, e assim por diante. Quem tem um celular aqui? Se eu perguntasse, se a pessoa tivesse 5, 6 mãos, as levantaria. No entanto, essas pessoas que defendem tanto se esquecem que para a internet funcionar, há necessidade de um veículo propulsor que lança um satélite. Veículo propulsor esse que lança poluentes equivalentes a centenas de hectares de desmatamento de uma Amazônia. Essas mesmas pessoas impunham abaixo-assinados para uma barragem lá no seu, mas se esquece de desligar a sua luz. Então, essa ética da insaciabilidade, essa ética da busca sempre do novo e do mais, eu penso que a despeito dessas perspectivas otimistas, está levando ou levará a sociedade a um caos. Eu, assim, como ética para o terceiro milênio, eu proponho algo assim bem ao alcance das pessoas, que é isso, e que exige muito trabalho. Um dos preceitos mais difíceis de seguirmos é não mentir. Não mentir. Mas que vestido maravilhoso, eu estou mentindo que eu acho aquilo ali um lixo. Aí assim por diante. Quando perguntaram ao chamado lama brasileiro, o Laminha, filho de um ex-palestrante, as pessoas pensavam que ele tinha 14 anos, que ele ia falar do sexo, tá, naquela época da masturbação, etc. Eu disse, não mentir. É um dos preceitos mais difíceis de nós seguirmos. Quem quer que seja, observe no dia a dia que comumente você está sendo testado a mentir. Então, para mentir, essa é a ética que eu vejo que está sendo construída, que é uma ética que, aos olhos meus e de outras pessoas, seria repudiável, seria uma ética da obesidade mental. Estamos sempre à busca de mais coisas, mas meramente tinturas, superficialismo e, sobretudo, o novo que já é velho quando foi lançado. Eu, para terminar, diria apenas o seguinte, essa é a ética que eu procuraria. Nós julgamos do Zen, que o Zazen é esse caminho, esse carro-chefe que nos arrasta, porque ele abre a mente para que a sabedoria cósmica, universal, de natureza vibratória, nos penetre. É isso que as pessoas chamam de vazio. E novas éticas, novos costumes venham à tona. E que venha também um mecanismo de levarmos isso para outras pessoas, para outros seres.
Um poema do século VII, VIII, dizia o seguinte: o tesouro dos preceitos da natureza de Buda está impresso no fundo do nosso espírito, do espírito de cada um. A bruma e o orvalho, a chuva e a neva são o manto sagrado que reveste os nossos corpos. E como eu falei tanto em contextualização, ou tentei assim, eu vou tentar finalizar contextualizando com não um poema lá do século VIII, mas bem recente, um poeta, que me faltou a ética agora, eu até uma vez trouxe para a Nova Consciência, o Manuel Monteiro. Vocês que estão viadantes, que são viadantes, ele disse: tomar os refrigerantes de uma garrafa PET, depois jogá-la na rua, quem faz isso aí comete uma tremenda agressão, porque a poluição a todos nos compromete. Então, a ética que eu proponho é uma coisa bem simples, pois os tesouros do preceito da natureza de Buda está impresso no fundo do nosso espírito. A bruma e o orvalho, a chuva e a neva são o queza, o manto que reveste o nosso corpo. Muito obrigado. Gostaria de dizer alguma coisa, monja? Eu agradeço a vocês por terem ouvido minhas palavras e espero que tudo isso que nós pensamos, falamos, sirvam para que haja alguma transformação dentro de cada um de nós. Obrigada. Então tá bom. Se houver alguma pergunta, nós temos ainda alguns minutos, algum comentário que alguém da plateia queira fazer, senão encerraremos para dar lugar à próxima mesa redonda. Ninguém tem mais dúvidas com relação à ética do futuro? Só eu que tenho. Tá, muito bem. Então, muito obrigado a todos e, bom, boa ética para o terceiro milênio. Você tinha algo a dizer no encerramento, né? Mas o que é que eu tenho para dizer? Eu peço por caridade a vocês, não joguem contra o cigarro no meio da rua, evite o consumismo, sacolas plásticas, esses horrores, né? Se você puder muitas coisas levar na sua bolsa, leve, evite sacola plástica. Evitemos por caridade fazer barulho, poluição sonora. Às vezes nós temos aquela música maravilhosa, a gente quer que o vizinho distante ouça aquela música. Sejamos educados também com o silêncio, né? Valorizemos o silêncio, é fundamental. Vocês, os pais de famílias, eduquem os vossos filhos, não somente na questão alimentar, mas nessas questões também de ordem ambiental e urbana. São essas questões que me desafiam muito aqui na minha cidade, Campina Grande, e os desafios não são pequenos, coisa nenhuma. Obrigado mais uma vez. A gente está encerrando aqui essa mesa redonda a respeito da ética do terceiro milênio. E a gente vai dar uma volta mais tarde aí pelo congresso. A gente vai encerrar aqui e depois a gente volta com outra. Obrigado pela participação. O tio de Fafá. Aqui do encontro, que ela iniciou a palestra dizendo: pegue caneta e papel, porque no fim da palestra eu vou dizer as 3 palavras mágicas que abrem todos os portais do universo. Ixi, foi corre-corre, nego atrás de caneta de papel. Aí ela fez a palestra e tal, tudo mais. Aí no fim ela agradeceu e tal. O pessoal: as 3 palavras mágicas que abrem os portais do universo. Ela está, anota aí. Com licença, por favor e obrigado. Isso também é ética, né? Pois muito bem. Então,
Com licença, para eu chamar agora os participantes da nossa próxima mesa. A mesa se chama Tarólogo e Consulente. Aliás, antes de chamar, só confirmando que após essa mesa nós teremos a palestra O Baralho Cigano Hoje, Vislumbrando Novos Horizontes, com Alexandre Lepeletier, que é o nosso querido amigo tarólogo do Rio de Janeiro. E à noite nós temos, a partir das 6h15, a mostra de curtas na sala de vídeo do SESC, e às 19 horas começamos a programação aqui no auditório, com a apresentação teatral, depois as palestras, os debates e os diálogos. Então está confirmando aqui tudo que vocês têm aí no programa de vocês também. Lembrando que lá embaixo tem a mesa com a venda, com os livros à venda dos palestrantes do evento, a precinhos camaradas, preços novos, conscientes, né, para todo mundo aproveitar. E vamos lá. Mesa redonda, tarólogo e consulente, os dois lados da mesa. Tudo que você sempre quis saber sobre uma consulta oracular. Uma consulta oracular. Quero chamar aqui os participantes da mesa. Giancarlo, nosso querido Giancarlo Smith, tarólogo do Rio de Janeiro. Cadê ele? O coordenador já veio junto, né? Ele já trouxe aqui a cola o coordenador da mesa, Alexandre Lepeletier, que depois vai fazer uma palestra sobre o baralho cigano, que é outro falado para vocês, bem do Rio de Janeiro. Neuza Dutra, taróloga, Pernambuco. E Giane Portal, é astróloga e taróloga do Paraná. Opa! Rio Grande do Sul. É quase ali pertinho, né? Seja bem-vindo. Beleza? Você é assim? Temos até as 16h40, mais todos os casos, 10 minutos. Verdade. Roda. Alex, com você agora. Aqui são aquelas plaquetinhas chatas, ó, já acabou o tempo, 5 minutos, 10 minutos. Pode deixar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo, mais um Nova Consciência, e acho que essa palestra, essa mesa que a gente está fazendo aqui é bem interessante. Queria ainda deixar aqui registrado um grande abraço para a pessoa que não pôde estar aqui esse ano, que é a Lenaí, sempre prestigiando aqui o evento e promovendo grandes encontros de tarô. É um grande amigo nosso e não pôde vir esse ano, a gente deixa um abraço grande para ele. Bom, os dois lados da mesa. A gente está sempre aqui se encontrando, falando sobre a analogia do tarô com o cinema, tarô com os mitos e tal, mas acho que esse ano a gente tentou trazer algo que é essa relação, né? Os dois lados da mesa, o consulente e o tarólogo. Quando o consulente procura uma consulta oracular, né, até onde ele pode ir, o que ele pode esperar dessa consulta. E um outro lado importante, que às vezes não é muito falado, que é o nosso lado do tarólogo. Como é que ele se coloca nisso? Né? Como é que ele é afetado por essa leitura, por essa consulta? Porque quando nós estamos numa mesa, fazendo uma leitura para alguém, né, é óbvio que quem está desse lado interpretando as cartas não está alheio a tudo isso. Está sendo afetado também por todas essas informações, essas vivências. Né? E diferenças aqui é o que a gente mais vai ter para trocar. Eu queria passar a palavra agora para o Giancarlo para falar sobre o consulente. Né? Giancarlo, o que você acha que o consulente pode esperar de uma consulta de tarô? O que ele pode buscar nisso? Porque as expectativas às vezes não correspondem ao que ele encontra dentro da consulta, né? Você pode falar para a gente? Boa tarde a todos. Quem aqui, de fato, se consulta, ou já se consultou com um cartomante, tarólogo? Pode levantar a mão, por favor? Ok.
dessas pessoas, de vocês, né? Vamos primeiro pegar a relação da palavra consulente, né? Existe um conceito em que as pessoas falam às vezes cliente e consulente. O ideal é consulente, aquele que vai buscar a consulta, aquele que vai consultar. E quando a gente tem essa visão do consulente, a gente tem um universo que normalmente ele é baseado em vamos dizer assim, dois conceitos que vai determinar esse consulente. Primeiro, as dúvidas que ele traz, né? O consulente é aquele que traz a dúvida, é aquele que pergunta. E segundo, né, é a questão da necessidade de uma orientação. O consulente, muitas vezes, ele pode chegar não diretamente com a dúvida, ele pode precisar apenas de um insight, de uma direção dentro daquele atendimento. E como tarólogo, eu também sou consulente, porque nesse universo que a gente orbita, é uma troca. Então, naturalmente, a gente vai fazer, por exemplo, o Alex tira tarô para mim, eu às vezes tenho uma dúvida que eu quero tirar com ele, do Lenormand, e tiro com um, tiro com o outro, também estou no papel de consulente, e eu experimento esse lado observando o seguinte: o consulente é aquele que tem uma expectativa. Talvez o grande erro, vou colocar assim, nós consulentes, é muitas vezes a expectativa que se cria em função do trabalho desse tarólogo. Por quê? Porque aquele que está em busca da resposta, ele cria uma divinização, vamos colocar assim, desse profissional. Então coloca às vezes o profissional num patamar acima, como fosse o grande mestre instrutor. Eu sempre coloco que o consulente é aquele que, na sua ansiedade, na sua angústia, ele está procurando avidamente uma resposta. E o consulente, nós consulentes também, precisamos ter a consciência que nós não estamos buscando essa resposta aquilo que a gente quer ouvir, e aquilo que a gente sim precisa ouvir. A base da consulta de qualquer oráculo é aquilo que o consulente precisa ouvir, porque quando o consulente vai em busca da consulta e ele vai criando essa expectativa, primeiro ele concede um poder ao profissional muito acima do que o profissional pode representar. Esse é um primeiro erro. O segundo erro, ele seria, digamos, a projeção que é tão comum dentro da análise psicológica, onde esse consulente pode criar ou não uma empatia com o trabalho, com o profissional, e ele pode transferir, assim como também um profissional de lá, pode também fazer transferências. Aí entra aquela história do eu acho que a pessoa que começa a dar opinião da sua emoção, do seu pensamento na consulta, o que é perigoso, porque o profissional ele não pode, de forma alguma, fazer projeções, assim como o consulente também deve ter um cuidado para não dar conceder poderes assim. Para concluir, para passar a bola para o profissional seguinte, a ideia que se faz de uma consulta, de um consulente, é que esse consulente ele precisa ter ciência que esse trabalho ele vai dar um suporte. Nenhum trabalho oracular faz pela pessoa. Quem faz pela pessoa é o consulente. O consulente que toma decisões, o consulente que toma posicionamentos, o consulente que toma iniciativas. O oráculo, ele revela a perspectiva. Ele apresenta o panorama. E a partir desse panorama, cada consulente vai tomar uma direção. Neuzinha, queria ver sua opinião também, essa questão do consulente na consulta. Você pode falar conosco? Boa tarde. O consulente, quando ele chega a nós tarólogos, ele tem uma grande expectativa. Ele tem a expectativa porque ele vem procurar, alguém indicou, alguém mostrou, fulano é bom. Então ele tem aquela expectativa que você pode dar mais do que o tarólogo dá. Mas a grande função do tarólogo em relação ao consulente é dizer: eu não adivinho nada. O consulente pode ter a certeza que quando ele vem a uma consulta,
consulta de tarô, ele vem tirar suas dúvidas, certo? Buscar um caminho, buscar uma direção. E o tarô tem por obrigação de fazer isso. E nunca, como disse o nosso, eu acho. Quem acha é o tarô. Então as cartas estão dizendo alguma coisa. Não eu, sou tarô. Eu apenas estou interpretando o que o jogo está me dizendo. E quando nós tarólogos, diante de um consulente, que está aqui com a sua expectativa, com suas dúvidas, com sua ansiedade, com seu desejo, que ele diz assim, não, é isso. Afirmar uma coisa que hoje pode ser sim, amanhã pode ser não. O tarólogo tentar o seu consulente para que ele tomar consciência do passo que ele tem que dar. Ele tem que ter consciência, o consulente tem que tomar consciência e através daquela consulta do tarô, ele vai buscar o seu próprio caminho. Não é um caminho, não. Eu posso fazer isso. Eu quero viajar, eu posso viajar. Ora, você tem dinheiro para viajar? Você tem condições para viajar? Seu emocional está bom para viajar? Então você pode viajar. Certo? Não é o que o tarô vai dizer, não viaje, porque pode acontecer isso e aquilo outro. Nós não somos senhores do destino. O destino é nosso. O caminho é nosso. Então, o consulente, ao ir a uma consulta de tarô, ele venha bem consciente que ele vai fazer um caminho e buscar a sua própria luz. Não é a luz do tarô, é a luz que você tem dentro de você. É o seu mestre interior que vai te mostrar, através das cartas do tarô, as condições que você tem que caminhar. Essa é a grande chave, o grande segredo de quem coloca tarô. Fazer com que o consulente tome consciência que ele está diante de nós para tomar suas próprias decisões. E quando ele sai de uma consulta consciente disso, ele lá fora ele vai tomar ciência e dizer assim, não, agora eu posso fazer isso. Eu estou consciente, diante das cartas do tarô, diante do que me foi dito, eu tenho certeza da solução que eu vou tomar. Em linhas gerais, é isso que o consulente busca e que a gente tem que orientá-lo da melhor maneira possível. Obrigado, Rosinha. Pegando o gancho que eu já falava aqui, do que precisa e do que quer, né? Nem sempre o que a gente quer é bom para a gente, mas o que a gente precisa é sempre bom. Então a gente tem que estar sempre com o olhar aquilo que a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa a gente não quer, mas é o que é necessário. E a espetacularização da consulta também é outra coisa, a curiosidade. Você vai buscar o tarô por curiosidade. A gente tem que pensar muito quando vai fazer isso, porque a gente vai trazer alguma coisa dessa consulta. Você vai acessar informações, será que você está preparado para isso no momento? Porque às vezes você busca um tarólogo assim, não, eu preciso de uma orientação, uma busca legítima, você vai lá para ouvir o que ele tem a dizer, por vezes é assim, você conhece o Zé, ele acerta tudo. Menino, ele acertou com precisão a cor da cueca do meu vizinho, você vai lá para ver aquilo ali. Nesse momento que você está buscando o oráculo porque você quer ver uma habilidade paranormal, se assim a gente pode dizer, o que você vai ganhar com isso? Né? O que isso vai te fazer crescer? Até que ponto você não está banalizando aquele momento tão especial, tão bacana, de que você tem uma oportunidade de poder ver a sua vida numa perspectiva mais ampla. Porque, na verdade, o oráculo, qualquer que seja, é uma forma que você de ampliar sua consciência. Né? Você se vê fora, se vê você onde você está inserido, e você consegue ter uma visão bem panorâmica do teu momento e, com isso, orientar a sua ação. Então, tem que cuidar também com essa banalização do espetáculo da consulta do tarô. Jane? Eu gostaria de fazer uma complementação, tá? Principalmente a respeito dessa questão da curiosidade, né? Muitas vezes, a curiosidade é colocada como desculpa e como teste, não é? Para ver se você, para testar se você é bom, se você tem algum tipo de percepção, se você vai falar alguma coisa que surpreenda, né? Porque eu acredito que ninguém disponha de tempo, às vezes muito mais do que dinheiro, simplesmente porque, estou curioso, quero ver. Todo mundo traz, quer
questões, né? A questão, assim, de às vezes não se ter uma pergunta específica é aquela curiosidade geral em relação ao porvir. O que eu reservo, né? A pessoa, em alguns momentos, ela se coloca uma posição própria vida, né? Disfarçada de uma curiosidade legítima, né? Então, se for graça, não tenho o que fazer. Se for bom, então também não preciso fazer nada para que isso aconteça, que está marcado essas cartas e disser o quê, né? Então, assim, trabalhar, por exemplo, com específicas, porque isso ajuda a pessoa a se situar